quadro Gestor e Você de hoje, vamos continuar falando sobre questões familiares e empresariais no agronegócio na hora do divórcio, um momento delicado, com o gestor jurídico da GER, Pedro Puccini Mendes. Bom dia, Pedro, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Juliana. Tudo bem? Tá certo, então. A gente continua tratando sobre esse assunto, né? Porque na última participação dele aqui, nós falamos sobre as holdings familiares e a avaliação das cotas sociais para os casos do divórcio. Hoje vamos falar um pouco sobre os impactos de um divórcio na empresa familiar. Pedro, na sua vinda anterior, a gente falou então sobre a avaliação dessas cotas, né, que devem ser feitas em divórcio. Hoje eu pergunto para você sobre o momento de dividir, de partilhar essas cotas. Ele acontece imediatamente? Vamos lá, então, esse momento de dividir as cotas, segundo diz o nosso Código Civil, ele fala que não pode ser imediatamente divididas essas cotas com o divórcio. Até tem uma primeira tela que eu trouxe aqui para exibir com relação à legislação, ou seja, tá aí, o Código Civil ele fala que não seja os herdeiros ou seja o cônjuge, né, na hora que está se separando, não pode exigir desde logo a sua parte. O que acontece com isso? Abre a possibilidade de que ele fique recebendo os lucros dessas cotas enquanto a empresa não acabar. Então a ideia do Código Civil aí foi proteger a empresa, mas porventura acaba criando aí, então, né, o sócio do sócio, né? Mas é isso que acontece com a legislação. Uma situação que chama atenção, né, Pedro? Pois é. E quais seriam as possibilidades de acontecimentos para a empresa no divórcio de um sócio? Bom, na melhor das hipóteses, esse sócio que está passando pelo divórcio, se ele já tem uma reserva financeira para fazer a quitação dessa dívida conjugal, né, ele vai acabar podendo fazer esse pagamento, né, ele apura o valor da cota conforme aquelas regras que a gente comentou no quadro passado, né, faz a avaliação das cotas que lhe cabem na empresa e faz esse pagamento. E na pior das hipóteses, né, não tendo essa reserva financeira, vai caber a ele vender essa cota a um dos outros sócios, né, para que ele pague essa dívida. Se não, não é o caso das empresas familiares no agro, vender a terceiros que vão entrar nessa sociedade, né, a não ser que esses terceiros sejam da família. Bom, essa situação, então, ela permanece por tempo indeterminado, Pedro? Ou seja, o ex-cônjuge continua recebendo os lucros se a empresa não acabar? É isso mesmo? Pois é, uma situação interessante, né? Acabei de falar aqui que não pode ser dividido imediatamente e que ele fica recebendo os lucros. Há uma possibilidade relativamente recente, de 2015 para cá, o Código de Processo Civil, ou seja, aquele que rege as ações judiciais, sofreu uma alteração e com isso abriu uma ação que se chama dissolução parcial da sociedade. Então, é feita uma avaliação, né, a gente até trouxe uma segunda tela aqui com essa novidade, é feita a avaliação parcial dessa cota, né, ou seja, tá aí, ó, vamos lá, a dissolução parcial da sociedade. Ó. O cônjuge ou companheiro poderá requerer a apuração dos seus haveres na sociedade que serão pagos, né, para esse sócio. Então, faz essa avaliação para pagar apenas a parte correspondente. Então, não ficaria eternamente essa questão da divisão dos lucros. Então, essa situação aqui é nova, surgiu recentemente? Surgiu recentemente, a partir de 2015, com esse novo Código de Processo Civil, que é o mais recomendado, né? Fazer a dissolução parcial, avalia, faz o pagamento e aí encerra essa situação conjugal, né? Certo. As questões jurídicas são bastante delicadas, né? Merecem toda a atenção de alguém que entende do assunto, né? Para que a pessoa que esteja envolvida nela consiga fazer os procedimentos de maneira correta e justas para todos, né? Pois é. Pedro, para a gente encerrar esse assunto, mais alguma orientação para quem estiver envolvido em uma situação assim? Bom, então a orientação é que procure realmente, assim como você falou, procure essas medidas judiciais adequadas para resolver a situação que não prejudique nem o sócio nem a empresa, né? Porque a ideia de que quando começou esse papo de holdings familiares era que o patrimônio se perpetuasse, né? Não que criasse ainda mais problemas. E se for fazer essa avaliação das cotas, buscar o auxílio contábil, principalmente, né?
e o jurídico para fazer, o contábil no caso, a apuração do valor adequado conforme o quanto de patrimônio tem, a avaliação dos bens, tem que fazer a avaliação correta para fazer essa divisão, para evitar maiores prejuízos. Recomendações passadas, então, mais dúvidas você pode continuar mandando para a gente aqui no Bom Dia Produtor ou através do contato da GER também, né, Pedro? Sim, perfeito. O e-mail que a gente sempre deixa aqui é o contato@gerconsultoria.com. Tá certo. Bom, eu quero aproveitar a sua vinda aqui hoje com a gente, Pedro, para tirar a dúvida de um telespectador que mandou mensagem para a gente pelo WhatsApp. Questões envolvendo assuntos que a gente trata aqui dentro do quadro O Gestor e Você. Pode colocar na tela aí o participante deste quadro com a gente aqui é o Everardo Pérez, ele que é de Bagé, no Rio Grande do Sul, mandou uma pergunta para a gente, Pedro, querendo saber a respeito do programa ABC. Esse assunto foi tratado aqui no quadro Gestor e Você em uma outra oportunidade com outro gestor da GER, né, Luiz Henrique Cassaro. Isso, o que a gente pode responder para o Everardo? Bom, a linha ABC ela é bastante interessante, é uma política pública, na verdade, é uma política pública que abre várias possibilidades de linhas de crédito, né, até merecia um quadro especial, e eu sugiro ao Everardo até que aproveite da presença do Luiz nos próximos quadros e participe com a pergunta, né, especificando melhor a situação de qual linha de crédito interessa a ele, mas são várias linhas de crédito para recuperação de pastagens, integração lavoura-pecuária e muitas possibilidades de gestão aí para o produtor. Maravilha, então. Pedro, olha, eu agradeço mais uma vez a sua vinda aqui no Bom Dia Produtor hoje. Perfeito. Esperamos a sua volta aqui o mais breve possível para continuar tratando de assuntos de interesse do público. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Tá certo. Obrigada ao Everardo também por ter participado do programa com a gente. Segue o Bom Dia Produtor.